Boa noite. A Constituição brasileira completou neste mês de outubro 25 anos. Considerada a bandeira de luta contra a ditadura, foi escrita para substituir a carta outorgada pelo regime militar. Segundo os constituintes, a chamada Constituição Cidadã, a sétima do país, é uma garantidora de direitos e trouxe avanços para o Brasil, mas também recebe críticas. Passadas mais de 2 décadas, a estrutura legal prevista na Constituição continua incompleta. Um levantamento feito pelo Congresso identificou 112 leis mencionadas no texto, mas que até hoje não saíram do papel. Uma comissão mista do Congresso trabalha para regulamentar esses artigos, como o fim do trabalho escravo, as regras para greves de servidores públicos e a licença-paternidade, por exemplo. Para discutir o assunto, recebemos o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, relator da comissão mista. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. E também recebemos o deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, que foi vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite. Para você e para os ouvintes que estão nos escutando agora. Obrigado. Bom, a Constituição... Queria começar com uma pergunta que se a Constituição atendeu aos desejos de mudança dos brasileiros, senador. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui no programa junto com o deputado e grande político Mauro Benevides. Na verdade, obrigado. O Mauro é uma enciclopédia, ele viveu todo esse processo. Em 88, na promulgação da Constituinte, eu era governador de Roraima. E o Mauro estava lá, eu estava no plenário da Câmara no dia que foi promulgada a Constituição, no dia 5 de outubro, e o Mauro estava lá firme, né, foi um dos artífices da Constituição, portanto, muito importante mesa, aqui, né? Muito importante estar aqui com ele. Dizer que nós avançamos, na verdade, política, né, é um avanço permanente. E o Brasil, de 88 para cá, graças à Constituição, mudou muito também, e mudou positivamente. É claro que, se você olhar, existem coisas a serem feitas, existem defeitos, como você falou, existem dispositivos que ainda precisam ser regulamentados, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país em construção e ele foi acelerado a partir da Constituição de 88, com a ótica do desenvolvimento social, da igualdade, do respeito, né? Nós criamos instrumentos importantes de fiscalização, como o Ministério Público Federal, nós criamos dispositivos, né, como direitos, né, e garantias individuais e coletivas que foram assegurados na Constituição. Portanto, eu acho que nós temos o que comemorar muito nesses 25 anos, né, e nesses 25 anos nós também mudamos já bastante a Constituição, é importante que se diga isso, o Congresso aprovou muitas emendas constitucionais e agora, na comissão, eu como relator, nós estamos propondo exatamente a tarefa mais árdua, que é regulamentar o que não foi regulamentado ainda. E o que é que não foi regulamentado ainda? Aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais problemático. Que a gente o que era vai mais falar fácil, já aconteceu, o que é mais difícil ficou para depois, mas agora a gente vai tocar em frente. A gente esmiuça um pouquinho, detalhe um pouquinho mais para frente. Deputado Mauro Benevides, o senhor que foi o primeiro vice-presidente, mas também que presidiu, né, a Assembleia Nacional Constituinte, quando o deputado, então, presidente Ulisses Guimarães, esteve adoentado. O senhor acha que a Carta Magna, a Constituição, atendeu aos desejos de mudança? Não há dúvida que desde o primeiro momento o presidente Ulisses tinha a preocupação de exercer aquela prerrogativa que nós havíamos recebido do poder originário, que é o próprio povo, uma carta que, na sua elaboração, estivessem espelhados todos os sentimentos da cidadania. Tanto assim que, se fizermos uma análise mais percussiente da carta, vamos identificar que nela nós encontraremos interesses da criança, do adolescente, do idoso, do negro, do índio, da mulher, enfim, todos os segmentos sociais representam-se na Carta de 5 de outubro de 88. Durante quase dois anos, trabalhamos infatigavelmente e emprestei a minha colaboração ao presidente Ulisses, que, enquanto ele coordenava as emendas que deveriam resultar de propostas a serem apresentadas ao plenário, a mim cabia conduzir aqueles debates que se processavam por toda a tarde, e aqueles parlamentares constituintes, deputados e senadores, apresentavam as suas propostas e, evidentemente, as comissões, quer as temáticas, quer de sistematização, se empenhavam para que as emendas, a dos parlamentares, dos constituintes, e a também, meu caro telespectador, eu dizia há poucos instantes também ao Romero Jucá, também as emendas populares
elas foram extremamente importantes para estabelecer essa sintonia entre a comunidade e os seus representantes na Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, foi uma experiência extremamente proveitosa e se caracterizou com êxito inquestionável, até porque essa falha que já foi aludida aqui na primeira manifestação do Romero Jucá, que era governador da época de Roraima, nós tentamos prever, quando se estabeleceu que no prazo de 5 anos, meus caros telespectadores, nós faríamos um processo revisional, de que eu participei, não mais como vice-presidente, porque não existia mais constituinte, mas na condição de líder da maioria, no Congresso e no Senado Federal, o que me permitiu dar aqueles primeiros passos, que não foram tão agigantados como nós pretendíamos, porque, meu caro telespectador, aprovamos apenas 5 emendas, o que foi frustrante para a opinião pública. Agora, pelo que eu entendi, os senhores avaliam como um saldo positivo, né, da Constituição. Com certeza. Agora, o que faltou, senador Jucá, a Constituição de 88? Não, na verdade, eu acho que a Constituição de 88 ela foi, inclusive, uma Constituição muito avançada. Ela definiu, como disse o deputado Mauro, ela definiu direitos e obrigações, ela definiu questões importantes, ela balizou direitos fundamentais, ela avançou na concessão de benefícios, né, que, na verdade, depois o governo teve que vir correndo atrás para ajustar todos esses benefícios que foram dados pela Constituição. Então, eu acho que ela foi uma Constituição bastante detalhada, né, e diferente de outras Constituições de outros países, que são textos genéricos. No Brasil, nós optamos para fazer uma Constituição detalhada e temos mantido essa tradição. As emendas constitucionais que vêm, né, sendo acumuladas, acrescidas ao texto constitucional, são questões específicas, são questões detalhadas que dizem respeito a determinados assuntos específicos. Mas eu acho que a Constituição ela está bem, ela define um horizonte para o país, ela é cumprida, né? Todos nós somos guardiões da Constituição, o Supremo Tribunal Federal é a Corte Máxima que julga a constitucionalidade das nossas leis e as questões maiores. Eu acho que nós estamos amadurecendo, a democracia tem se consolidado no Brasil e eu acho que agora é ajustar. Eu acho que nós temos um desafio pela frente, que é desenvolver, que é crescer, que é fazer o país ficar melhor, mas sem dúvida nenhuma, a base constitucional nós temos e não precisa mudar. Deputado Benevides, os constituintes esqueceram alguma coisa? Faltou alguma coisa ali na carta? Não há dúvida, nós tivemos momentos difíceis na Constituinte, eu não poderia omitir esse fato, sobretudo quando o Centrão, liderado pelo deputado Cardoso Alves, Roberto Cardoso Alves, porque tinha lá chamada direita, esquerda e formou-se o Centrão, né? Comandando esse grupo, que era um grupo numeroso, ele se posicionou contrariamente às normas regimentais vigorantes e então nós fomos compelidos a admitir aquela reformulação. E ainda recordo, e vou destacar que a elaboração inicial do regimento foi do Fernando Henrique Cardoso, então senador conosco. E a imposição feita pelo Centro Democrático foi no sentido de que nós abríssemos perspectivas mais flexíveis para atender aquelas postulações tornadas públicas pelo Roberto Cardoso Alves e pelos seus seguidores. E então foi que o presidente Ulisses confiou a mim, que era vice-presidente, e a essa altura dos acontecimentos, uma reformulação, Romero Jucá sabia isso, teria que ser feita, conduzida pelo membro da mesa. E a mim coube buscar a consensualidade que inexistia no primeiro momento e que depois se transformou num grande acordo. E o Ulisses costumava dizer, quando me atribuiu essa função, como eu era originário daquele velho PSD, que era muito mais um estado de espírito do que um partido político, eu me empenhei a fundo para que nós não tivéssemos esse embargo, naquele momento, o que preteriria o trabalho que se iniciava na Assembleia Nacional Constituinte. Então, legamos à Assembleia um novo regimento e, com isso, houve o retorno dos que integravam o Centrão e viabilizamos aquele projeto que realmente procurava ir ao encontro. O Centrão era o mais difícil de lidar? O grupo do Centro, chamado Centrão, era o mais difícil de se lidar naquela época?
Claro, porque era a tendência mais à direita naquele momento. Os outros componentes tinham mais aquela agressividade, porque vinham de uma fase, eles também vieram sim, mas de uma fase cruenta, com a cessação das liberdades públicas e dos direitos individuais. Então havia aquele confronto ideológico que se buscava superar. O Ulisses era um mestre na conversação e terminava extraindo ilações que iam ao encontro das correntes que se antagonizavam naquele momento e que terminavam encontrando posturas consensuais que permitiriam o seguimento do nosso trabalho naqueles quase 2 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Bom, na época, o presidente da República, José Sarney, estava em conflito com o próprio partido, o PMDB dos senhores, e que presidia, o PMDB que presidia todo o processo, o senhor ali de vice, o deputado Ulisses de presidente. E o, então, presidente da República, José Sarney, fazia críticas ao texto da Constituição e dizia até que a carta tornaria o país ingovernável. Senador Jucá, qual a consequência da disputa política na elaboração da Constituição? Não, na verdade, eu acho que, é como disse o Mauro, né? A disputa existia, era latente, existiam correntes de pensamento diferentes, né? Uma parte da Constituição, inclusive, foi escrita se pensando no parlamentarismo, quando se fez a medida provisória e tudo mais. Na verdade, havia uma tendência de que se levasse o regime para o parlamentarismo. E terminou quando houve a virada de mesa aí, o que o Mauro falou bem na questão do centrão e tudo mais, terminou, na verdade, se fazendo uma Constituição híbrida. Era uma Constituição parlamentarista, mas ao mesmo tempo comandada pelo Executivo, né? E o presidente Sarney, que ficava do lado do Executivo, ou seja, do outro lado do balcão, se preocupava com a conta. É como eu disse, a Constituição era uma Constituição avançada, era uma Constituição que garantia direitos que até então eram inimagináveis no país. A Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, exatamente porque trazia cidadania, trazia direitos, trazia garantias, trazia, enfim, uma série de vantagens para a sociedade e para o cidadão comum. Então, tudo isso gerava uma preocupação do lado do Executivo no equilíbrio das contas. Mas eu acho que, no final, terminou-se chegando a um texto que foi um texto equilibrado, né? As medidas provisórias hoje ainda existem, né? São ainda um elemento de confronto, às vezes, do Congresso com o Legislativo e o Executivo, né? Mas a gente tem trabalhado exatamente para criar um caminho para que essas medidas provisórias sejam menos utilizadas. Quer dizer, o Congresso se ressente da grande quantidade de medidas provisórias, né? No Senado, a gente tem discutido prazos para que as medidas provisórias cheguem no Senado com prazo de serem votadas, elas chegam muito em cima, às vezes 2, 3 dias para cair a medida provisória, não dá nem para o Senado exercer o seu papel de casa revisora, modificar e mandar de volta para a Câmara. Então, eu acho que isso são ajustes ainda, fruto da Constituição, mas que precisam ser equacionados e estão sendo encaminhados bem pelo presidente Renan Calheiros e pelo presidente Henrique Eduardo Alves. O senhor acha que houve alguma consequência? Qual foi a consequência desse embate político? É indiscutível que nós vamos assistir ao anunciado, Romero, nós vamos assistir na casa do Ulisses Guimarães o anunciado pronunciamento do presidente Sarney. Ele extravasaria naquele momento, como fez, o inconformismo do Poder Executivo diante daquelas inovações que, no seu entendimento, iriam sobrecarregar o Tesouro Nacional. E há um determinado trecho do pronunciamento do Sarney de que a carta podia tornar insustentável a situação do Tesouro Nacional. E, reunidos na casa de Ulisses Guimarães, já por volta de umas 10, 11 horas da noite, ficou decidido que ele requisitaria, meus caros telespectadores, no dia seguinte, uma cadeia de televisão para que ele defendesse a soberania do Poder Constituinte e, evidentemente, dissesse que nós teríamos que lutar contra tudo aquilo que era deficiência oferecida à sociedade brasileira. Então, o pronunciamento foi convincente e o próprio Sarney admitiu, no dia seguinte, que entendera o posicionamento da Constituinte e que estava confiante em que a carta atenderia os grandes anseios do povo brasileiro. E tanto isso foi significativo que ele fez questão de, no ato de promulgação da carta,
naquele primeiro momento, portanto, desfazendo qualquer equívoco das manifestações anteriores, ele fez questão de jurar a carta, trazendo para si próprio e para todo o povo brasileiro aquela sensação de tranquilidade nos rumos institucionais do país. Mas não houve tanta tranquilidade assim, porque o PT acabou assinando a carta a contragosto, né? E em 2008 o presidente Lula, que na época da Constituinte era o principal líder operário do país, voltou atrás em 2008, acabou e disse que compreendia que era um garantidor, eles se contrapuseram, né? E fizeram aquela declaração de voto. Isso. Mas hoje eles já reconhecem, numa entrevista recente do Lula, que se tivesse prevalecido o modelo que o PT preconizara, o país se tornaria ingovernável. Ele mesmo fez o meia-culpa e, naturalmente, tantos anos depois, 25 anos depois, tranquilizou a todos nós e que nós estávamos, repetitivamente, no caminho certo. Porque e havia muito interesse corporativo, o que se ofereceu ao país é aquilo que era possível naquele momento de transição entre o autoritarismo de tantos anos e a democracia. E nós queríamos vivenciar aquela democracia que garantisse, sobretudo, os direitos da própria soberania. Havia muitos interesses corporativos? Não, na verdade existia um debate muito grande, é claro que os interesses eram latentes, né? Mas, como eu disse, a Constituição ela foi equilibrada. A posição do PT, o PT era um partido de contestação, de ruptura. E a Constituição era um processo de convalidação, de consolidação, né? De construção da sociedade. Daí o PT ter tomado a posição que tomou. Mas o PT evoluiu, né? Reconheceu e hoje vota emendas constitucionais para agregar e ajustar a Constituição. Portanto, é um episódio da história, né? Que é importante lembrar, mas eu acho que o país evoluiu, os partidos políticos evoluíram, o próprio PMDB evoluiu, né? E hoje a gente tem uma maturidade política que é redundante em todas as eleições, no quadro partidário democrático e na liberdade de imprensa que a gente vive no país. Agora o senhor falou instantes atrás sobre as medidas provisórias. Uma das grandes frustrações do então relator, de um dos relatores da Constituição, o ex-senador Bernardo Cabral, foi não conseguir impedir a possibilidade de uso de medidas provisórias por parte do presidente da República. Hoje se critica muito, como o senhor falou, esse embate, né, entre governo e parlamentarismo e o parlamento, né, o legislativo. Essa foi a falha, talvez? Tenha sido a falha da Constituição? Não, quando o Romero Jucá já falou há poucos instantes nesse redirecionamento da carta. A carta foi montada para ser parlamentarista. É o que dizia então, também o senador Humberto Lucena, de saudosa memória hoje, redirecionou aquilo que já se havia feito durante vários meses, novamente para o presidencialismo. E aí remanesceu o Instituto da Medida Provisória. Foi um equívoco, um cochilo, e naturalmente a carta teve essa eiva parlamentarista que hoje tem sido alvo de increpações de parlamentares que se sentem preteridos na apreciação dos seus projetos. Porque desde José Sarney até a presidenta Dilma Rousseff, nenhum, meu caro telespectador, nenhum desses nossos presidentes deixou de utilizar abusivamente o Instituto da Medida Provisória. A ponto de, e mesmo dentro desse bicameralismo que o Romero Jucá e eu defendemos, eu hoje deputado, mas ontem fui senador, nós defendemos esse bicameralismo, mas até um pouco mais de dilação de prazo na apreciação da medida provisória por uma casa e por outra, até isso tem se registrado quando o presidente Renan fixou um prazo mínimo de 7 dias na remessa das MPs da Câmara para o Senado Federal. Já teve até esse embate, né, que seria uma Câmara e Senado. Subestimação à competência do Senado Federal. Então, essa medida provisória continua a ser um embargo, mas temos que conviver com ela e devemos fazer tudo para que ela, fortalecendo as políticas públicas do Executivo, elas possam realmente abrir também um pouquinho de espaço para que as emendas, os projetos parlamentares sejam apreciados e nós possamos louvar também a ação de senadores e deputados que, apresentando as suas proposições, merecem acolhida pelo plenário das duas casas do Parlamento. O senhor vê assim também, como o deputado Mauro Benevides disse, foi um cochilo, um equívoco. O Congresso não poderia
acabar com esse equívoco? Não tem como... Não, na verdade, é o que o Mauro falou, né? Quer dizer, todos os presidentes da República provaram do remédio e gostaram. E gostaram. Né? Porque, na verdade, facilita a vida do Executivo. O que é que tem que ser feito? Primeiro tem que ser feito um regramento. Depois tem que ser feito uma tramitação que dê margem às duas casas de trabalharem. E nós estamos também, quer dizer, nós já temos no Congresso, né, a revisão dos regimentos, que a gente tem que reconhecer que quando os projetos são de autoria dos senadores e deputados, principalmente, eles demoram a tramitar, né? Demoram a tramitar, então nós temos que ter mais regimes de urgência, nós temos que ter um regimento mais célere para essas matérias. E nós estamos também aprovando no Senado uma proposta, né, minha e do senador Aloysio Nunes Ferreira, que pretende dar a condição do Executivo solicitar urgência constitucional para projetos de deputados e senadores que já estão tramitando na casa. Isso evitaria a edição de medidas provisórias, por exemplo. Porque muitas vezes você se depara com uma medida provisória, Mauro, que é igual ou muito parecido com um projeto de um parlamentar que está tramitando há 2, 3 anos. E o governo vai lá e faz uma medida provisória. Como até encampar o projeto a ideia do parlamentar. Ele poderia, com esse projeto nosso sendo aprovado, o governo vai poder dar urgência constitucional àquele projeto do parlamentar e aí tem 45 dias para ser votado. Isso também vai ajudar. Eu acho que nós temos que restringir as medidas provisórias, e essa foi a posição da Constituição, né? Quer dizer, na verdade, não era para ser usado desbragadamente da forma como começou a ser usado, né? Mas era um instrumento exatamente do parlamentarismo. Né? Quer dizer, o primeiro-ministro propunha as medidas provisórias, o Congresso avaliava. Se o Congresso aprovasse, era um voto de confiança. Se o Congresso não avaliasse, seria um voto de desconfiança, poderia até cair o gabinete. Então, na verdade, isso foi adaptado, virou uma jabuticaba brasileira, né? Virou uma situação diferenciada no país, mas que hoje tem que ser adaptada, mas é um instrumento positivo. Bom, um levantamento feito no Congresso identificou 112 leis, né, mencionadas na Constituição que deveriam ter sido criadas, mas elas acabaram não saindo do papel. Elas são conhecidas no meio jurídico como leis faltantes. Entre elas estão a regulamentação para a greve de servidores públicos, licença paternidade e o fim do trabalho escravo. Por que essas leis não foram regulamentadas até hoje? Não só esses dispositivos, essas leis, mas também dispositivos constitucionais que remanescem aí, praticamente olvidados pelas duas casas. Não se procurou dar eficácia a esse dispositivo. Agora, nós convivemos com essa realidade, que é uma realidade premente, que já levou, inclusive, a casa a um processo de judicialização, submetendo o problema ao exame do Supremo Tribunal Federal, até que se chegou a uma solução que harmonizasse a carta com aquele impacto de exigência natural dos senadores e deputados que queriam ver as suas matérias inseridas na ordem do dia. Foi aí que se gerou aquela alternativa de que na sessão ordinária, prevaleceriam as medidas provisórias, né? As sessões ordinárias. Agora, nas extraordinárias, aí poderiam ser inseridos os projetos parlamentares e, dessa forma, haveria uma convivência harmoniosa entre a norma imperativa das MPs e aqueles projetos que, tramitando durante tanto tempo, esperavam um desfecho por parte do plenário. Eu falo em relação à Câmara, até porque eu não posso mais, né, falar a respeito do Senado, é uma usurpação de prerrogativa dele lá. Mas acredito que essas dificuldades vivenciadas pela Câmara também existem e praticamente o Romero Jucá deixou transparecer nesse momento. É uma frustração que os telespectadores têm que saber, que existe entre nós, aqueles que apresentam o seu projeto, e há uma delongada tramitação por todas as comissões permanentes. Não há aquele critério rígido de se garantir no espaço determinado a aprovação das MPs. O projeto não tem, a não ser que haja, com assentimento de todas as bancadas, o requerimento de urgência naquelas sessões extraordinárias. Então, isso são fatos do cotidiano parlamentar que eu quero compartilhar aqui com os telespectadores e aqui com essa grande figura do Parlamento, do Senado Federal,
que é o governador Romero Jucá. E o senhor que é o relator da comissão, senador, o senhor identificou por que acabaram, Pois é, não foram criadas essas Na verdade, leis? primeiro dizer que o Mauro sempre pode falar pela Câmara ou pelo Senado, porque ele foi um grande senador, é um grande político, um grande brasileiro, então ele fala pelas duas casas. Dizer o seguinte, que na verdade é aquilo que você falou, quer dizer, as leis foram sendo feitas, outras propostas acompanhando, o Congresso se concentrando muito em medida provisória, em outros dispositivos, e restaram regulamentações da Constituição de temas muito difíceis. Né? Por exemplo, direito de greve e a forma de greve no serviço público. É algo extremamente necessário, urgente. Nós estamos regulamentando, eu acabei de apresentar uma proposta que vai ser discutida, né, nos próximos dias lá na comissão. A questão do fim do trabalho escravo, do combate ao trabalho escravo, ao trabalho análogo ao escravo. Nós estamos também votando, já votamos na comissão, vamos votar no Senado dentro de alguns dias. A questão do emprego doméstico, a regulamentação da emenda constitucional do emprego doméstico. Uma matéria extremamente importante de respeito a mais de 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras e a todos os lares, a todas as famílias, porque quando se não se é trabalhador doméstico, é alguém que trabalha com trabalhador doméstico. Então é muito importante esse direito assegurado. Que é igualar os direitos do empregado doméstico aos dos trabalhadores, outros trabalhadores. Nós estamos regulamentando outros assuntos importantes, por exemplo, a regionalização dos programas de televisão e de rádio. Também um assunto que nós estamos regulamentando. A questão indígena, né? Existem normas indígenas que ainda precisam ser regulamentadas. Então, tem muita coisa, tem muitos temas palpitantes, quentes, né? Que estão sendo objeto dessa comissão criada pelo presidente Renan e pelo presidente Henrique Eduardo Alves, uma comissão mista, que qual é a vantagem dessa comissão? A comissão discute, aprova e já vai direto para o plenário da Câmara e do Senado. Portanto, é um rito sumário que faz com que nós possamos votar rapidamente. Não precisa tramitar em outras comissões, não precisa né? necessariamente tramitar, a não ser que haja o desejo das casas, mas, em tese, a comissão já é a comissão de mérito para levar direto para o plenário. Isso agilizaria, né? Agilizaria a aprovação das matérias. Isso está agilizando. Nós já votamos 4 projetos, né? E vamos votar outros projetos. A ideia é, até o final do ano, a gente avançar bastante. Essa comissão de regulamentação da Constituição também prevê a consolidação de leis, porque hoje existem muitas leis que são conflitantes. São leis que existem e que se chocam entre si. Então, a gente estima que tem mais de 10 mil leis que precisam ser eliminadas. É um trabalho também que a comissão está debruçado e que vai fazer. Mas a prioridade agora é regulamentar os pontos prioritários da Constituição que não estão ainda regulamentados e que serão votados dentro de mais pouco tempo. Bom, o senhor falou que 4 já foram votadas lá na comissão, 3 já foram votadas no plenário e agora aguardam lá na Câmara. Bom, então quanto tempo mais nós vamos esperar para aprovação ou para a regulamentação dessas leis que já esperaram aí 25 anos? Agora, há um aspecto que eu não me furtaria de mencionar nesse momento, aqui até para que o Romero Jucá também se engaje nessa luta. As medidas provisórias hoje vêm com um texto e saem com esse texto acrescido por numerosas emendas. Uma das últimas medidas provisórias tinha 16 emendas versando temas que não aquele originariamente previsto na medida provisória. Isso despertou uma insurgência tal no próprio plenário. A medida provisória relatada pelo senador Gingagelo. A medida provisória passa a ser o que? O cobertor para garantir a sobrevivência daquelas pretensões. Que passaria realmente, que merecia realmente um projeto que tinham vários assuntos diferentes, individualizado e submetido naquele trâmite nas comissões permanentes e no plenário. Mas para esperar, talvez a expressão que eu posso utilizar assim, no embalo da medida provisória, que para o certo para ser apreciado, então os parlamentares utilizavam uma emenda que era discutida exaustivamente no plenário e muitas delas prevaleceram, ensejando até vetos da própria Presidente da República, achando que tinha havido um exagero da Câmara e enxertar. Foi uma enxertia de iniciativas nas medidas provisórias, em algumas medidas provisórias encaminhadas ao exame do Parlamento brasileiro. Agora, o senhor acha que demora muito tempo para regulamentar essas 112 leis que acabaram na Constituição, mas que não foram criadas? Eu arriscaria fazer uma previsão de um marco temporal, porque, como constituinte que fui, depois
líder da maioria no Congresso Revisional, de que era relator o grande jurista Nelson Jobim. Nós só conseguimos aprovar 5 emendas, então eu não me arriscaria em fazer um vaticínio de que vamos aprovar tantas ou quantas normas que viabilizariam a eficácia desses dispositivos integrantes da Casa. Não me arriscaria tanto. Agora, podemos, numa ação conjugada Senado e Câmara, realizar esse trabalho que garantiria, sem dúvida, uma eficiência muito maior ao nosso documento básico, que agora comemora 25 anos de existência, defendendo, sobretudo, os direitos de cidadania. Vai demorar muito, senador, para conseguir? Não, é o que o Mauro falou, né? Quer dizer, na política, não dá pra na política você só tem data marcada para a eleição, né? Então, o resto se constrói da convergência, do entendimento. Nós estamos trabalhando de forma célere. Você vê que em 4 meses nós já fizemos 4 leis, né, regulamentadas, construindo uma convergência entre Câmara e Senado. Outros projetos estão sendo discutidos sobre o sistema financeiro, regulamentação do sistema financeiro, regulamentações trabalhistas, né, outras questões que dizem respeito também a direitos sociais. Então, há questões do judiciário, alguns dispositivos desses, nós estamos contactando com o Poder Judiciário, porque a remessa da proposta precisa vir do Judiciário. Na verdade, há um problema de origem, né? A regulamentação de alguns pontos da Constituição que dizem respeito ao Poder Judiciário tem que ser demandados pelo Poder Judiciário, mas nós estamos interagindo. Então, a comissão tem 2 anos para fazer esse trabalho. Eu espero fazer em menos tempo do que isso. Agora, eu não faço esse trabalho sozinho. Eu faço com uma comissão que é formada por excelentes senadoras e senadores, excelentes deputados e deputadas, presidido pelo deputado Cando Vacareza, que é um deputado experiente, é um deputado competente, né? E a gente tem procurado fazer um esforço. Então, o deputado Vacareza disse que ele quer tentar aprovar lá na comissão pelo menos 10 itens dessas 112 leis, pelo menos 10 até o final do ano. É possível? É possível, é possível. Nós estamos trabalhando, né? Nós já estamos construindo a 5ª, né? E estamos trabalhando em mais algumas, portanto, será possível. Mas aí também depende do plenário depois, né? Plenário tanto do Senado quanto a gente vota na comissão, né? E nós podemos aqui dizer que nós estamos votando por unanimidade na comissão, o que é um fato importante, porque a proposta sai robustecida da comissão, porque foi aprovada por senadores e deputados por unanimidade. Esses projetos entram alternadamente no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Então, cada uma vez, entrando em um plenário separado. Então, a gente vai fazer o nosso trabalho. Agora, no plenário das 2 casas, depende da presidência do senador Renan, do deputado Henrique, no sentido de pautar, junto com os líderes, a votação da matéria. A gente espera que a comissão liberando, a matéria possa ser votada rapidamente. Deputado Benevides, a Constituição é muito elogiada, mas recebe críticas também, por exemplo, por ter aumentado o custo do país com impostos e gastos, né? E também por ser muito longa, prolixa, tem 250 artigos, dentro desses artigos tem incisos. Realmente, esse é o cenário, essa é a impressão? Talvez eu pretenda, como constituinte que fui, justificar essa pletora de artigos da Carta. É porque todos os legisladores, todos os constituintes na época, queriam se garantir, não num projeto de lei ordinária ou lei complementar. Quer dizer, complementar é disciplina norma da Constituição, mas, sobretudo, em legislação ordinária. Então, todos quiseram inserir na Carta aqueles dispositivos que poderiam constar de lei ordinária, mas a lei ordinária pode sofrer alterações a qualquer momento. A Carta não. Tem exigências maiores, o número de apresentadores daquela proposta de emenda constitucional, 171 na Câmara e 27 no Senado, só para apresentação, depois 3/5 para aprovação das propostas de emenda constitucional. Enfim, seria ideal que nós não sobrecarregássemos a Carta com mais dispositivos, buscássemos exatamente a legislação ordinária ou complementar para oferecer soluções reclamadas pelo povo brasileiro. Ficou muito longa? Mesmo, senador, essa crítica cabe ou não? É aquilo que o deputado Mauro falou. Eu acho que o país tinha sede.
tinha sede de liberdade, tinha sede de direitos civis. Então, isso, na verdade, e somado a isso, a vontade dos parlamentares constituintes, né, com a redemocratização, de colocar seu nome, né, num artigo, num texto, deixar lá marcado. Né, e aí se optou por uma construção mais longa. Mas, na verdade, o que é mais longo também é mais explícito. Os direitos estão mais consolidados, estão mais claros. Né? Você pegar a Constituição americana, por exemplo, é uma Constituição genérica que as leis complementares, né, e o costume vai moldando. No caso do Brasil, o Brasil optou por uma Constituição mais explícita, mais detalhada. Eu acho que foi acertado, eu acho que faz parte do nosso caráter, da nossa formação. É importante que as coisas estejam claras e eu acho que o importante agora é implementar a Constituição em todos os seus direitos, em todas as suas obrigações. É importante lembrar que a Constituição não gera só direitos, ela gera também obrigações. Assim é na sociedade. Então é muito importante que tudo isso possa ser realidade e possa melhorar a vida do povo brasileiro. Nós estamos numa conversa de legislativo aqui, né? Os senhores, como legisladores, como os senhores avaliam o papel do Executivo e do Judiciário no cumprimento da Constituição? Olha, naturalmente o Judiciário tem essa missão de examinar, julgar, apreciar e definir a aplicabilidade correta das normas constitucionais em vigor. E, naturalmente, o Executivo tem que se enquadrar nesses parâmetros para que, na apreciação das suas medidas provisórias, sobretudo, eu me refiro à medida provisória, que é preferencialmente, são raras hoje as mensagens enviadas com políticas públicas importantes, enviadas pelo Poder Executivo. Não quero enfatizar exageradamente essa história da medida provisória, que eu já o fiz no discurso na solenidade no dia 15, no dia 9 de outubro, no plenário da Câmara dos Deputados. Mas é indiscutível que nós estamos buscando a qualquer momento uma forma de, nessa apresentação de propostas, fazer com que exercitemos a nossa prerrogativa e sem molestar o Poder Executivo na sua prerrogativa, que nós mesmos garantimos ao Executivo, quando votamos a Constituição, a prerrogativa, quer dizer, a medida provisória, que tem sido, eu repito hoje, tem sido excessivamente utilizada por todos os presidentes da República. Não vamos imputar essa responsabilidade apenas à presidência de Dilma Rousseff, não. De José Sarney até Dilma Rousseff, todos utilizaram desbragadamente. Só dois presidentes que não foram constituintes. E só dois presidentes é que não foram constituintes. Que foi a presidente Dilma Rousseff desde a promulgação, a presidente Dilma Rousseff e o presidente Fernando Collor de Mello. Sim, tudo bem. Mas então eu quero dizer aos telespectadores que todos eles utilizaram a medida provisória. O próprio presidente Sarney que foi o primeiro que conviveu com a carta, ele não se dispensou de utilizar as medidas provisórias, não. E o fez também dentro dessa linha que nós nos preocupamos, a fim de que não se pretira nunca o poder que nós representamos no momento. Nem o Judiciário passa, nem o Poder Executivo, a fim de que nós garantamos esse posicionamento correto entre os três poderes que harmoniosamente entre si devem trabalhar em favor do povo brasileiro. O que o senhor acha da avaliação? Não, eu acho que existe harmonia entre os poderes, a Constituição prevê isso, é claro, um pouco diferenciado na relação do Executivo com o Congresso exatamente por conta das medidas provisórias. Eu acho que nós temos que moldar as medidas provisórias, nós temos que terminar de ajustar essa relação. Essa relação ela tem avançado, né? Por exemplo, as medidas provisórias agora elas são obrigadas a serem votadas. Antes elas não eram obrigadas a ser votadas, eram reeditadas indefinidamente e ficavam insepultas aí e o Congresso não votava. Antes o Congresso votava, mas o veto não era apreciado. Agora o veto é obrigado a ser apreciado. Então nós estamos avançando também nessa relação de posicionamento do Congresso Nacional. Mas a Constituição, ela prevê harmonia com o Judiciário, com o Executivo, com o Legislativo, ajustando essa questão da medida provisória, eu acho que está de bom tamanho. O senhor falou de harmonia e também se defendeu ali parlamentarismo, mas acabou indo por água abaixo, até como o senador Jucá falou, não deu certo, ficou no presidencialismo. Muito se fala até de constituintes que, com o presidencialismo,
ou o governo é forte e o parlamento é fraco, ou vice-versa. Realmente isso acontece? Isso que seria a parte ruim do presidencialismo, por isso que se defendeu o parlamentarismo? Não, que no parlamentarismo isso não aconteceria? Olha, nós podemos ser parlamentaristas ou presidencialistas, mas o que prevaleceu na orientação da Constituinte, na elaboração de uma carta, foi uma consulta plebiscitária que ocorrera 2 anos antes. E foi lastreada nessa consulta plebiscitária que nós nos direcionamos no embalo do Beto Lucena para que nós consertássemos aquele desvio de rumo que momentaneamente ocorrera e até legássemos ao país uma carta presidencialista que aí permanece para atender às aspirações do povo. E o senhor, senador, o que o senhor acha disso? O presidencialismo hoje nosso está no governo forte, parlamento... Não, eu acho que há espaço para um governo que seja forte e há um espaço para um Congresso forte. Eu não vejo conflito. Eu acho que se nós moldarmos bem essa questão da medida provisória, reduzirmos a medida provisória, aquilo que ela deve ser, né, e que era a ideia da Constituição, né, dos constituintes, nós vamos ter um equilíbrio na relação. É importante que o governo seja um governo atuante, seja um governo forte, e é importante que nós tenhamos a posição firme também do Congresso Nacional. Nós estamos aprovando agora, por exemplo, as emendas impositivas. Eu defendo o orçamento impositivo. Eu defendo que o orçamento que o Congresso aprove seja aquele que o Executivo tenha que executar. Não só nas emendas individuais dos parlamentares, mas em todas as ações, todas as despesas de investimento. Eu não defendo o orçamento impositivo para custeio, porque não tem sentido se obrigar a se gastar com custeio. Mas os investimentos que o Congresso definir como lei, esses investimentos que são a prioridade do país, porque nós representamos o povo brasileiro, nós estamos ali para representar a posição da sociedade brasileira, os investimentos que forem definidos, eu acho que deveriam ser obrigatórios. Então, eu acho que nós estamos caminhando para o fortalecimento do Congresso, para o ajustamento da relação, e eu acho que é uma questão de tempo. Então, para nós concluirmos aqui nosso debate, queria saber do senhor o seguinte: qual é o grande desafio para os próximos 25 anos, deputado? Eu acredito que, em termos de consolidação democrática, nós já alcançamos um patamar que nos satisfaz. Essa ou aquela insurgência à margem de um dispositivo legal e constitucional vigorante, isso cria preocupação a qualquer democrata. Mas nós estaremos sempre vigilantes, senadores e deputados federais, para que aquela carta que nós juramos em relação a mim, que o nosso senador exerceu uma função tão relevante quanto a de constituinte. Nós vamos fazer tudo o que seja possível para que se respeite a carta, a fim de que ouçamos no nosso espírito aquelas palavras do velho Ulisses, que ninguém ouse ultrajar a carta de 5 de outubro de 88. Senador. Bom, eu acho que consolidada a democracia, primeiro ficar vigilante para que ela continue a ser o instrumento de liberdade e de construção, de grandeza do nosso país. Agora, buscado a mais, eu acho que nós temos que buscar a igualdade social. Nós temos que a igualdade de oportunidades. Nós temos que fazer o país evoluir na condição social das pessoas. Nós já temos evoluído, mas ainda há uma grande distância para que nós tenhamos uma educação de qualidade, uma saúde boa para todos, segurança nas pequenas, médias e grandes cidades, né? Um serviço público prestado de qualidade, a gestão. Então, eu acho que tudo isso ainda precisa ser construído de forma melhor no Brasil, e a Constituição e a legislação brasileira tem que respaldar e consolidar essa mudança no nosso país. Eu acho que a tarefa dos próximos 25 anos é dar mais igualdade, é dar mais condição do povo brasileiro ter as mesmas oportunidades. Muito obrigado pela presença dos senhores, tenham uma ótima noite. E o Debate Brasil termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Participe do programa, deixe sua opinião e dê sugestões sobre temas que interessam a você, cidadão, na nossa página na internet, www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa. Tchau!